Novembro de 1941. Costa do Mar do Norte. O vento sopra em rajadas cortantes. Ondas cinzentas se erguem como muralhas líquidas contra o céu aço escuro. No alto de um penhasco, uma antena gira lentamente, gemendo sob a chuva fria. Dentro de um abrigo de concreto, um operador da RAF observa uma tela verde, tão fraca que parece respirar. Pontos piscam, somem, voltam. Do outro lado do canal, oficiais alemães riem em um salão aquecido. Um deles ergue o copo de conhaque e diz: "Os ingleses não conseguem nem voar na neblina, muito menos lutar nela." Riem alto. Lá fora, o inverno europeu fecha o céu em cortinas de chumbo. A Luftwaffe domina os ares quando o clima clareia, e o clima raramente clareia. Mas entre os cabos, as válvulas e os tubos de um radar experimental, algo está prestes a nascer. Algo que mudaria o curso da guerra aérea, sem que ninguém, nem mesmo os próprios britânicos, soubessem exatamente como. O nascimento do monstro. Tudo começou com uma ideia e um erro. Em 1939, engenheiros britânicos do Telecommunications Research Establishment experimentavam ondas centimétricas. O radar, na época, era um monstro cego, poderoso, mas tosco. Ele podia ver bombardeiros a quilômetros, mas não distinguir nuvens de metal, chuva ou interferência atmosférica. O radar funcionava bem em estações fixas, mas era inútil para caças noturnos. Os pilotos precisavam de algo menor, móvel e ilegal. Ilegal porque o Air Ministry proibira o uso de certas frequências experimentais em campo. A justificativa era simples: interferência com comunicações civis e risco de espionagem. Mas um grupo de engenheiros em Malvern, liderados por Edward Bowen e Alan Blumlein, ignorou a ordem. Eles estavam testando o AI-MK4, um radar aerotransportado que prometia enxergar no escuro e, se possível, através das tempestades. Os primeiros testes foram desastrosos. A tela oscilava, o ruído era ensurdecedor, o sistema aquecia e falhava a cada 20 minutos. Um relatório descrevia: "A leitura é incoerente. O piloto não confia no aparelho. Diz que voar com isso é como guiar um carro com os olhos vendados e o ouvido colado ao motor." Ainda assim, Bowen insistia. Subia nos bombardeiros B-Fire, ajustava manualmente os cabos, trocava tubos com as mãos queimadas. O radar via, mas via demais. As tempestades apareciam como muralhas sólidas. Os alvos desapareciam. Os superiores pediram para suspender o projeto. Bowen respondeu com uma frase que entraria para a história do radar britânico: "Se não conseguimos ver o inimigo através da tempestade, então faremos da própria tempestade nossa aliada." Eles começaram a manipular as frequências proibidas, alterando o pulso de micro-ondas e o tempo de eco. Era algo que ninguém compreendia, exceto Bowen. O radar parecia filtrar parte das nuvens, não porque as atravessava, mas porque interpretava seus ecos como ruído e os descartava. Era, na prática, uma visão seletiva, uma visão ilegal. Ninguém imaginava que aquele fracasso aparente carregava o germe da vitória. O batismo de fogo. Derrota inicial. Janeiro de 1942. O primeiro B-Fire, equipado com o radar ilegal de Bowen, decola de Coateshaw. A missão: interceptar um bombardeiro alemão sobre o Mar do Norte. Chuva, vento, zero visibilidade. O piloto, Tenente Robert Wainwright, tenta seguir o sinal da tela. O operador grita coordenadas: "Contato a 2 milhas." Nada. O radar mostra 1 ponto, depois 2, depois 10. Tudo se mistura. O avião voa às cegas. Wainwright relata depois: "A máquina enlouqueceu. A chuva parecia uma parede. Eu vi um ponto brilhante. Avancei e quase colidimos com um Wellington amigo." O relatório oficial foi devastador. Equipamento ineficaz em condições de tempestade.
não confiável, potencialmente perigoso. A Luftwaffe continuava voando com confiança. Seus bombardeiros usavam o mau tempo como escudo. Os britânicos, cegos e frustrados, voltavam às bases com as asas cobertas de gelo e a vergonha de quem prometera o impossível. Os jornais não falavam disso, mas nos hangares, os mecânicos começaram a chamá-lo de Ghost Raider, o radar fantasma. A virada invisível. Tudo mudou em uma noite de março de 1942. Tempestade sobre o Mar do Norte. Zero visibilidade. Um esquadrão de bombardeiros Heinkel 111 retorna à França após atacar Hull. Nas sombras, um Bullfighter do Esquadrão 604 decola com um radar modificado, uma versão ainda mais ilegal, ajustada por um jovem técnico chamado Harold Whittle. O radar estava instável, mas Whittle descobrira algo acidental. Ao inclinar a antena alguns graus para cima e reduzir a largura do pulso, o eco das nuvens era eliminado quase por completo. Na tela, apenas o metal sólido permanecia. O operador grita: "Contato limpo, um alvo." O piloto, Tenente Wainwright, responde: "Vamos atrás dele." A perseguição durou 2 minutos. 2 minutos que mudaram tudo. O Bullfighter emergiu da tempestade a 300 metros do Heinkel. O radar havia guiado o caça até o inimigo, no escuro total, sem visibilidade, sem ajuda do solo. Os canhões de 20 mm rasgaram o céu. O bombardeiro alemão caiu em espiral, desaparecendo nas nuvens. Era a primeira interceptação bem-sucedida em condições de tempestade total. A RAF, sem saber, havia acabado de inventar o primeiro sistema de radar aerotransportado capaz de enxergar através do mau tempo. Não por mágica, mas por rejeição seletiva de ecos atmosféricos. A Luftwaffe não entendeu o que aconteceu. O relatório alemão dizia apenas: nenhum caça visível, nenhum reflexo nos radares. O inimigo veio das nuvens. O truque ilegal tornara-se uma arma invisível, e a noite, antes domínio dos alemães, começou a mudar de dono. A escalada do terror. Entre abril e dezembro de 1942, a RAF aperfeiçoou o sistema. O novo modelo, o AI Mark VI, usava magnetrons miniaturizados e antenas em forma de chifre. Ele podia distinguir aviões, nuvens e até reflexos de chuva. O som de sua emissão era característico, um pulso grave, repetido, hipnótico. Os pilotos chamavam-no de "o coração que vê". No início de 1943, os caças noturnos britânicos já realizavam mais de 150 interceptações bem-sucedidas por mês, muitas delas em plena tempestade, sem um único raio de luz. A Luftwaffe começou a perder bombardeiros em rotas consideradas seguras. Um relatório do alto comando alemão descreve: "Eles atacam quando não deveriam ver. Nossos homens dizem que os ingleses ouvem o som da chuva e disparam com precisão diabólica." Nos radares de solo alemães, os ecos eram confusos. A interferência das tempestades bloqueava o sinal. Mas os britânicos, dentro das nuvens, viam tudo. Um piloto alemão capturado relatou aterrorizado: era como se os ingleses tivessem olhos dentro do trovão. Os céus da Europa mudaram de som. Antes, o rugido dos Heinkels dominavam a noite. Agora, o som grave dos Bullfighters e depois dos Mosquito NF Mark 13 cortava as tempestades como lâminas invisíveis. A cadência dos 4 canhões de 20 mm soava como um trovão ininterrupto. Os alemães tentaram copiar o sistema. Engenheiros da Telefunken desmontaram um radar capturado e ficaram chocados. O circuito era absurdamente simples, mas com um detalhe incomum: um filtro de frequência montado com solda irregular, improvisado, quase artesanal. Um engenheiro alemão escreveu: "Não é possível que isso funcione, mas funciona."
A arma ilegal da RAF havia se tornado o pesadelo tecnológico do Rake. De risos, passou-se ao silêncio, e do silêncio ao medo. A doutrina do poder. O truque ilegal, a manipulação das ondas centimétricas para filtrar tempestades, se tornou a base da doutrina britânica de superioridade técnica adaptativa. Enquanto o Rake confiava em projetos grandiosos, os britânicos se apoiavam em improviso, engenharia de campo e liberdade experimental. Edward Bowen diria mais tarde: a guerra é o único laboratório onde o erro pode salvar vidas. O radar ilegal representava isso, a capacidade de quebrar regras em nome da sobrevivência. Em vez de buscar a perfeição, os engenheiros britânicos buscaram o possível e transformaram o possível em vantagem. Os alemães tinham recursos, mas também burocracia. Os britânicos tinham limitações e engenhosidade. Enquanto o Rake apostava em aviões pesados e radares fixos, os britânicos instalaram antenas móveis em caças leves, criando uma nova forma de combate aéreo. O céu, antes dividido entre luz e sombra, agora era tridimensional, elétrico, sensorial. Os aliados perceberam algo maior. O poder não estava mais apenas na força bruta, mas na informação e na capacidade de enxergar onde o inimigo não podia. Daí nasceu a doutrina da consciência situacional, precursora de todos os sistemas modernos de radar, guerra eletrônica e navegação aérea. O truque ilegal tornou-se o ancestral direto dos radares Doppler, dos sistemas de aproximação por instrumentos e dos radares meteorológicos que hoje guiam aviões civis. Mas em 1943, ninguém pensava em futuro. Eles apenas queriam sobreviver à próxima noite. E para isso, era preciso ver através da tempestade. Ao julgamento final. Outubro de 1944. A Luftwaffe está em retirada. O céu europeu, outrora domínio do Reich, agora pertence à RAF e aos aliados. Em um aeródromo tomado, oficiais britânicos examinam o que restou de um radar alemão Liechtenstein SN-2. Grande, pesado, frágil. Um engenheiro ri, balança a cabeça e diz: eles ainda tentam lutar com o céu claro. Na parede, alguém rabiscou com carvão: Through the storm, we saw. Através da tempestade, nós vimos. Os mesmos oficiais alemães que riram em 1941 agora se escondem em abrigos subterrâneos, incapazes de entender como perderam o domínio do ar. A ironia é total. Eles riram quando ouviram que os britânicos tentariam voar nas tempestades. Riram das antenas tortas, dos tubos superaquecidos, dos sinais confusos. Riram da loucura de ver o invisível. Pararam de rir quando perceberam que o som do riso se misturava ao trovão da derrota. O radar, ilegal, não apenas mostrou aviões, mostrou o futuro. Um futuro onde a curiosidade era mais forte que a obediência e onde a liberdade de experimentar valia mais do que a ordem de esperar. A guerra, no fim, não foi vencida apenas com armas, mas com visão. E às vezes, ver através da tempestade não é uma questão de tecnologia, é uma questão de fé. O trovão falou e o céu nunca mais pertenceu a eles. Para mais histórias como essa, curta e inscreva-se em Inside War Zone e até a próxima!